Olá, alunos, aqui é a professora Adriana, do Colégio Elísio Viana. Nós estamos conversando a disciplina de legislação e normas, a legislação e normas aplicadas ao meio ambiente. A semana que a gente está trabalhando é do 7 de setembro a 13 de setembro. Tá? Então, nós estávamos comentando a respeito dos históricos ambientais, as ações ocorridas em 1990, e lá o sistema globalizado começou a se tornar mais intensificado. Tá? Em 1993 ocorreu a criação das EMAs. Em 1996 ocorreu a emissão da ISO 14001, né, que é uma norma internacional que associa sistema de gestão ambiental. Essa norma ela veio a ajudar, né, a aplicação das leis ambientais. Tá? Então ela é uma lei extremamente interessante, é uma lei gestora. Em 1998 ocorreu uma conferência aqui em Buenos Aires, uma conferência da ONU sobre mudanças climáticas. Não ocorreram muitos avanços significativos, mas um avanço que teve um impacto bem interessante foi com relação aos gases, né, a emissão de gases poluentes, como o CO2, tá? Depois dessa época ocorreu em Joanesburgo a Eco mais 10, né, que era uma propagação do que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, lá em Joanesburgo, na África. Os conceitos associados nessa Eco 2002 foram muito significativas com relação ao saneamento básico e ao acesso da água a toda a população, né? Não apenas a população de países desenvolvidos, mas principalmente aos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Tá? Então, foi feita uma avaliação, um custo global de quanto seria necessário para que uma grande quantidade de pessoas tivessem acesso à água até 2015, desculpem. É interessante lembrar que a falta de saneamento básico, a falta de acesso à água tratada, dissemina doenças consideráveis, né? Então, cólera, algumas hepatites. Então, a água contaminada, ela gera doença, né? Então, conseguir saneamento básico e água tratada é extremamente importante para você erradicar algumas doenças, tá? Ocorreu também os conceitos associados à energia, né? Então, o foco aqui foi reduzir até 2012 5% da emissão de dióxido de carbono. O Brasil se propôs a reduzir 15% até 2015, né? E a proposta era a utilização de energias renováveis. Que energias renováveis seriam essas? Álcool, tá? Então é uma energia renovável. A gente usa hidrelétrica, é uma energia renovável. A gente usa energia eólica, é uma energia renovável. Investimento na energia solar é uma energia sustentável, tá? Então aqui o Brasil ele aumentou a meta, né, interna. Ele não trabalhou com os 5%, ele trabalhou com os 15%. Foi também trabalhados conceitos associados à saúde, né? Sempre focando os serviços sanitários, então água e esgoto, né, fariam uma grande diferença com relação à saúde da população mundial. A agricultura, isso muito associado à Europa e Estados Unidos, com a supressão dos subsídios num prazo definido. E a biodiversidade, né? Você começar a trabalhar de uma forma sustentável para que não ocorresse a escassez de determinados alimentos, né? Então aqui ele estava falando dos peixes, começar a trabalhar com com tamanhos, né, de peixe, para permitir que aqueles peixes que não são próprios para consumo não sejam tirados do seu habitat e simplesmente descartados. Né? Então começou a ser feito. Então a gente deixou de usar uma malha fina para fazer a pesca, né? Começou a usar malhas maiores para só selecionar aqueles peixes realmente que tinham potencial de consumo. Tá? Se for pensar, são questões extremamente básicas, né? Não é nada muito intenso assim a ser feito. Se cada um dos países que se comprometeu conseguisse cumprir aquilo que estava sendo estabelecido, as mudanças seriam intensas,
mas não seriam os impactos causados na economia e nas questões individuais de cada país não seria muito grande, tá? Aqui no Brasil, nós começamos com uma quantidade bem interessante de leis, tá? Então, eu coloquei aqui que até 1985 nós tínhamos basicamente 6 leis ambientais, tá? Então, Código Florestal, Código do Solo Urbano, Zoneamento Industrial, Política Nacional do Meio Ambiente e Ação Civil Pública, tá? Essas eram as bases. É muito importante a gente entender aqui que essa Política Nacional do Meio Ambiente foi uma lei muito importante, tá? A partir de 1990 surgiu o Código de Defesa do Consumidor, então aqui também é um marco, né? Principalmente porque a gente vai trabalhar com gestão da qualidade. Você comprou um produto estragado, você comprou um produto danificado até 1990, o azar era seu. Existem até algumas reportagens que falam assim, não, se o senhor estiver comendo uma comida estragada aqui nesse restaurante, de quem é a culpa? O problema é meu, eu que tive azar. Não, o problema não é seu, o problema é da empresa, tá? Então, até 1990 as pessoas não se preocupavam com isso, porque você não tinha muito a quem recorrer, tá? Junto com o Código de Defesa do Consumidor surgiu a Lei de Crimes contra a Relação do Consumo, tá? Crimes e infrações administrativas contra o meio ambiente surgiu em 1998. E lá em 1999 foi regulamentado os dispositivos da Lei 9.605, tá? Que foi de 1998, tá? Então, se a gente for ver assim, realmente, como a gente já tinha conversado antes, o marco da legislação ambiental foi a partir de 1990, tá? Então, aqui é interessante vocês entenderem assim. Os sistemas jurídicos, então as leis ambientais brasileiras, elas estão associadas ao sistema de gestão. Então, estão associadas àquela ISO. Professora, eu ter ISO significa que eu estou cumprindo as leis ambientais? Sim. Mostra que você está cumprindo os regulamentos, né, as normas brasileiras associadas à gestão, tá? Então, aspectos jurídicos contidos na norma estão alinhados às leis federais, estaduais e municipais. Tá? Então, você seguir a ISO 9000, você seguir a ISO 14000 de meio ambiente significa que você está alinhado. No caso da 9000, significa que você está alinhado ao Código do Consumidor, tá? As legislações trabalhistas e você seguir a ISO 14000 significa que você está seguindo a legislação ambiental brasileira, tá? Então, algumas empresas, elas investem na ISO justamente para ter esse controle, sabe? Que aquilo ali será não apenas um marketing positivo para a empresa, mas também como um regulador de leis, normas e decretos, tá? Então, quais são os requisitos legais? Então, eu vou identificar o que a minha empresa faz, o que ela precisa cumprir, tá? Vou tornar acessível esse cumprimento e vou compreender o que deu de certo e o que deu de errado, tá? Então, aqui, quando a gente fala de ISO, quando a gente fala de sistema de gestão, a gente fala de um ciclo que sempre vai se renovando, tá? Então, eu sempre vou identificar, tornar acessível e compreender. Vou voltar. Vou identificar, tornar acessível e compreender. Então, eu vou continuar esse ciclo sempre, porque eu viso a melhoria contínua. Então, gestão visa melhorar continuamente, mudar continuamente, tá? Os aspectos que eu vou tornar aplicável é aquele, no nosso caso específico dessa aula, os aspectos ambientais, tá? Quais os objetivos que a empresa tem, quais os riscos que a empresa apresenta, qual é o sistema de gestão de resíduos sólidos, qual é o sistema de gestão de resíduo líquido, o que a empresa faz para minimizar custo, para diminuir impacto, tá? Então, esses seriam os requisitos legais. O que são aspectos ambientais, tá? É tudo aquilo que a empresa está fazendo que pode comprometer o meio ambiente. Então, ela usa lá na empilhadeira um gás. Se ela usa na empilhadeira um gás, ela está gerando emissão atmosférica.
Ah, ela tem uma caldeira. A caldeira está emitindo gases poluentes. Ah, ela trabalha com caminhão. O caminhão está emitindo gases. Tá? Então, não é apenas aquilo envolvido no processo produtivo. É tudo aquilo que a empresa usa como meio para desenvolver seus produtos. Lançamento em corpos d'água. Então, ele tem um efluente. Ah, professora, a fábrica que eu trabalho não tem água, não usa água no processo, mas usa água no banheiro, usa água no refeitório. Então, esses lançamentos aqui, independente de ser do processo do produto ou dos seus colaboradores, são de responsabilidade da empresa, tá? Lançamentos no solo. Algumas empresas disponibilizam resíduos sobre o solo. Se a gente for pensar lá na Samarco, nesses problemas que nós tivemos com relação às minas, né, que comprometeram o solo. Então, você extrai uma quantidade de solo, tira aquilo que lhe interessa e você simplesmente dispersa o resíduo no próprio solo. Você está lançando, você está comprometendo, tá? E o uso de matérias-primas é no sentido de extração. Então, eu estou tirando as matérias-primas do meio ambiente, eu estou deixando de ser sustentável, né? Porque sustentável é quando a gente consegue utilizar aquilo que vai voltar para o sistema. Então, eu tenho que saber quais são as matérias-primas que eu estou usando e qual o impacto que esse uso está gerando, tá? Requisitos legais é tudo aquilo que está acordado no município, no estado ou na federação, tá? Existem algumas condições internacionais, então se você produz algo que é consumido no mercado internacional, você tem que seguir normas internacionais ou, em algumas situações, normas daquele país, tá? Nós tivemos aqui no Brasil um exemplo muito interessante do papel e celulose. Durante algum tempo, as empresas do Espírito Santo, desculpem, purificavam o papel com soda, com cloro. Teve uma época em que as empresas que compravam papel brasileiro se negavam a comprar o papel purificado com cloro. Então, o Brasil teve que desenvolver uma outra técnica, então eles começaram a usar peróxido para clarificar as folhas de papel, porque o mercado internacional não estava consumindo esse tipo de papel. Tá? Então, algumas situações estabelecidas lá fora fazem com que a gente repense e retrabalhe, né, o processo para garantir que o produto vai ser aceito. Então, de volta, nós temos as normas internacionais, nós temos as normas federais dos estados, dos municípios, temos alguns acordos de órgãos públicos, né, alguns contratos específicos de clientes, os clientes também podem acordar requisitos, né. Nós temos alguns selos ambientais, que seria até essa ideia do papel. Existia um selo verde que falava que o cloro era extremamente tóxico e comprometia o meio ambiente, então por isso que eles não queriam o uso de cloro em seus produtos. Associações de classes e comunidades, compromissos públicos, requisitos corporativos da empresa. Tá? Aqui é interessante também, a gente pode usar o consumo de carne pela Arábia Saudita, tá? A carne brasileira ela é enviada viva para esses países. Então, nós não matamos o animal aqui e enviamos para a Arábia Saudita. Eles têm questões religiosas ali que fazem com que a gente coloque os bois dentro dos navios, tá? Existem navios que carregam 26 mil cabeças de gado e esse gado é levado até esses países, tá? E lá eles são abatidos. Então, é um acordo entre clientes. É muito mais fácil matar aqui e enviar. Não, o cliente não quer, ele quer matar o animal em condições sagradas, em condições específicas, sem sofrimento, enfim. Então, é um acordo, é um contrato. E quando você tem um acordo em contrato, você tem um requisito legal também, tá? Existem leis e resoluções ambientais nos 3 níveis de governo, então, federal, estadual e municipal. Devem ser levantados aqueles específicos à atividade, ao ramo industrial e aos produtos e serviços que a organização presta. Os requisitos são todos aqueles os quais a organização se compromete voluntariamente a fazer, tá?
não é, uma obrigatoriedade, né, seguir requisitos. Professora, mas se é lei eu tenho que seguir. Sim, é lei, você tem que seguir. Mas existem alguns que são voluntários. Eu me comprometo em não fazer tal coisa, independente de ser lei. É uma questão ética, às vezes, tá? Outros requisitos são aqueles com os quais a organização se compromete para atender os seus clientes. Então, para garantir a satisfação dos seus clientes, para garantir aquela compra, eu acabo atendendo alguns requisitos específicos, tá? Como pode uma organização estar em conformidade com algo que não conhece? Então, como que eu vou saber, né? Como que eu vou estar em conformidade com aquilo que eu nem sei, né? Quais são? Então, quais são? A gente vai acabar seguindo, para que isso aconteça, para que eu consiga fazer isso, para que eu não me surpreenda, né, com questões as quais eu não conheço, eu tenho princípios. Então, nós temos princípios jurídicos, né, que norteiam o sistema de gestão ambiental. Quais são esses princípios? Desenvolvimento sustentável, tá? Eu não sabia que eu não podia jogar papel no meio ambiente. Não, se é um desenvolvimento sustentável, você tem que reciclar, né? Então, não tem como você não saber. Conceito poluidor-pagador. Então, eu gero um determinado resíduo, eu sou responsável por ele. Então, pensem lá, a cada um pneu produzido pela indústria de pneus, eu tenho que retirar 4 do meio ambiente. Quem disse isso? Um CONAMA. CONAMA 357 fala que eu tenho uma responsabilidade por aquilo que eu produzi. Então, eu tenho que tirar do meio ambiente aquilo que foi produzido. Prevenção, precaução, tá? Eu tenho que pensar no qual é o grau de comprometimento ambiental daquela situação. Participação, informação e educação ambiental. Então, os princípios que regem o sistema de gestão ambiental no Brasil são esses 6, tá? O equilíbrio sustentável, né, o desenvolvimento sustentável, preza a preservação ambiental, uso racional dos recursos naturais. Então, isso não impede que a gente use os recursos naturais, ele só pede que ele seja usado de maneira correta, sem desperdício, sem exageros, tá? E está fundamentado na Constituição Federal, no artigo 225, inciso 1, parágrafo 1, tá? Conceito poluidor-pagador. Aquele que polui fica obrigado a pagar pela poluição ocasionada e reparar o dano, tá? O objetivo é reparar o dano e evitar que ocorra uma poluição ambiental. O princípio se baseia no caráter preventivo. Se eu não conseguir prevenir, eu vou indenizar. Se eu não for suficiente a indenização, eu vou reparar o dano e buscar com que os recursos naturais sejam ressarcidos, né, daquele prejuízo. Como que isso é feito? Através da taxa de financiamento, tá? Essa taxa aqui é uma taxa anual que nós pagamos ao IBAMA em função do grau de poluição que você gera, tá? Poluidor pagador. O causador da poluição deve arcar com dano, fazendo com que o custo do eventual dano seja custeado por ele, tá? Quem está me falando isso? A Lei 3.000, o CONAMA, desculpa, em 307 de 2002, tá? Então, eu vou reutilizar a água. Por que eu vou reutilizar? Porque é um bem escasso. Eu preciso que essa água seja reutilizada o máximo de vezes possível para que eu não comprometa a distribuição, tá? Então, pensem aqui, como eu tenho que reparar o dano, todo mundo paga pela água, né? Então, você consome a água, você paga pela água e pelo esgoto. Mas a taxa é igual. Sim, a taxa é igual. Eu tenho que pagar a quantidade de água que eu consumi, é exatamente a quantidade de esgoto que eu vou ter que pagar, tá? Prevenção, precaução. Quando a gente fala de precaução,
estabelece a vedação de intervenções no meio ambiente, salvo se houver a certeza de que essas alterações não causarão reações adversas, já que nem sempre a ciência pode oferecer à sociedade respostas conclusivas. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um estudo do impacto ambiental. Em função do estudo do impacto ambiental, a gente vai desenvolver ações de prevenção, tá? De precaução, desculpe. Eu vou fazer esse estudo para conseguir desenvolver sistemas de prevenção. Prevenção semelhante ao princípio de precaução, mas com esse não se confunde, aplicado nos casos em que o impacto ambiental já está conhecido. Então, o licenciamento ambiental. Então, eu vou pagar o licenciamento ambiental, tá? Então, eu tenho três tipos de licenciamento. Licenciamento de instalação, de operação e instalação. Eu me esqueci o último, mas eu já lembro que minha cabeça está meio confusa hoje. Esse licenciamento ambiental é uma forma de prevenir, né? Então, eu vou passar para o órgão estadual quais são as condições que eu tenho do meu empreendimento para que eu consiga prevenir, porque é uma maneira de precaução, tá? Participação. Assegura ao cidadão o direito à participação da elaboração das políticas ambientais. Todos nós temos direito a participar dessas questões. Hoje em dia, com a internet, está muito mais fácil. Assine petição, assine abaixo-assinado. Então, a gente está conseguindo ser um pouquinho mais politizado e participar mais dessas questões, tá? Decorrente da necessidade coletiva, colaborar na defesa do meio ambiente, sendo um agente de fiscalização e controle. Prevê a cooperação entre o Estado e a sociedade. As formas de participação são audiências públicas, ação popular, ação civil pública, entre outras. Então, os aspectos jurídicos que nós temos, tá? As informações são de interesse público, eu não posso sonegar informações, tá? Porque isso pode gerar danos irreparáveis. A Lei 6.938 prevê no artigo 4º a divulgação de dados e informações ambientais para a formação de consciência pública sobre a necessidade da preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. O artigo 9º prevê a prestação de informações relativas ao meio ambiente e obriga o poder público a produzi-la, quando inexistentes. Então, eu tenho o direito de saber o que vai acontecer, tá? Aqui, eu tenho as 3 licenças. Então, licença de instalação, de operação e licença prévia, tá? Eu preciso publicar as licenças que eu estou solicitando, tá? Então, empresa, eu tenho que publicar em um documento público, então na Gazeta do Povo, no Diário Oficial, tá? A solicitação dessa licença, tá? A Constituição Federal garante a qualquer cidadão o direito de solicitar e receber informações dos órgãos públicos e a administração só pode se eximir da informação em caso de interesse ou segredo industrial, tá? Então, vamos dizer assim, a liberdade de acesso à informação, ela é garantida pela Constituição, tá? Educação ambiental. A gente pode ver aqui em Curitiba que a educação ambiental, ela deu resultados muito frutíferos, tá? Então, a gente começou lá em 1987, 1989, um sistema de educação ambiental que consistia no lixo que não é lixo, tá? Então, se você conversar com qualquer criança e adulto com até uns 30, 35 anos, ele vai lembrar perfeitamente desse sistema, tá? E esse sistema de educação ambiental causou, assim, um impacto muito significativo na cidade, tá? Então, nós conseguimos aumentar a vida útil de um aterro, que era o aterro do Cachimba, em 20 anos. Só com esse sistema de separação de lixo, tá? Então, o que consistia? Consistia em você ir nas escolas
e conscientizar seus alunos de que se você separasse aquele lixo que pode ser reciclado daquele lixo orgânico, você poderia reutilizar aquele produto, tá? Reciclar aquilo. E aquela reciclagem ia garantir que o meio ambiente não seria tão prejudicado. Então, a educação ambiental, ela gera frutos muito importantes. Então, se a gente for pensar lá no princípio básico que nós temos, a educação ambiental é o princípio inicial, é o básico. Então, o que a gente tem lá? É a necessidade de difundir os princípios e o objetivo do direito ambiental para toda a população. Abrange o poder público, o privado, em todas as esferas educacionais. Então, isso aqui é lá da Constituição de 1988, tá? O artigo 225 estabelece essa necessidade de educação ambiental. Então, por isso que todas as escolas, elas acabam trabalhando com educação ambiental, independente do curso, independente de que ano, se é fundamental, se é ensino médio, se é ensino infantil, tá? Ou até mesmo graduação e pós-graduação. Muito obrigado. Por favor, realize os exercícios. Até a próxima semana.